20 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 896 Cubo Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Todos ficaram chocados com essa cena. Ninguém teria imaginado que o Imperador Divino, que parecia ser incomparável e invencível momentos atrás, parecia tão fraco agora, diante de Fan Xingjian, e foi completamente esmagado com surpreendente facilidade. Os 10 ou mais discípulos ficaram chocados e sem palavras com esta cena. Liu Ying e Ali de repente pensaram no que Fan Xingjian havia dito anteriormente. Ele disse uma vez que seria capaz de lidar com os 6 generais celestiais sozinho. Pelo que parece, suas habilidades estavam além disso agora. Eles inicialmente pensaram que Fan Xingjian estava apenas jorrando coisas sem sentido. No entanto, parecia que ele não apenas disse a verdade, mas também foi humilde. Ele era mais do que capaz de enfrentar os 6 generais celestiais e provavelmente seria capaz de lidar com a aliança que o Dao completamente. Liu Ying disse, atordoado, então ele não estava mentindo. Pensando em como ele havia dito algumas coisas ruins sobre Fan Xingjian pelas costas, ele começou a se arrepender. Ao mesmo tempo, ele também estava um pouco agradecido por ter sido cuidadoso e não ter ofendido a outra parte abertamente. Ali também olhou para Fan Xingjian e murmurou, com tais capacidades, ele provavelmente é incomparável. O Rei Cobra, Zixing e os outros também soltaram suspiros de alívio. Quando eles viram que o Imperador Divino havia conseguido romper seus movimentos finais com grande facilidade anteriormente, eles pensaram que estavam condenados. Eles não esperavam que Fan Xingjian fosse capaz de esmagar completamente o Imperador Divino após sua transformação e que todos os perigos tivessem acabado. O Rei Serpente sorriu amargamente. E pensar que em sua luta anterior, ele estava se perguntando se deveria usar toda a sua força para derrotar Fan Xingjian. Pensando nisso agora, se ele realmente tivesse usado todos os seus poderes, provavelmente ainda seria aquele que acabaria humilhado. Luo Nan sorriu. Ele sentiu que a pessoa que inicialmente pensou ser um tigre feroz, instantaneamente se tornou o dragão divino que criou o mundo. Independentemente disso, este foi um bom final. No entanto, Qiu Dao, Wan Tong e Odian não estavam de bom humor. Os semblantes do trio eram extremamente sombrios, especialmente Qiu Dao. Antes, Qiu Dao parecia um idoso amigável e de cabelos brancos, mas agora, sua expressão era extremamente sombria, assim como a dos fantasmas comedores de humanos nos contos de fadas. Os semblantes de Wan Tong e Odian eram ainda mais sombrios. Quando Fan Xingjian voltou a olhar na direção deles, suas costas se curvaram inconscientemente. Eles foram incapazes de reunir a vontade de resistir ou escapar. Vendo os poderes que Fan Xingjian acabara de exibir, eles sabiam que não tinham a capacidade de escapar. No entanto, Qiu Dao claramente não estava disposto a esperar pela chegada da morte. Ele olhou para Fan Xingjian e disse, Fan Xingjian, é verdade que você é muito forte. Você conseguiu matar o Imperador Divino e é o suficiente para completar a missão. O que precisamos fazer a partir de agora é salvar os humanos neste planeta, guie-os em seu cultivo de artes marciais, e seremos capazes de mover a história de volta ao caminho certo mais uma vez. Eu dirijo aqui o Dao Aliança e estou disposto a assumir o comando deste trabalho. Eu definitivamente. Bang. Com um leve movimento do dedo de Fan Xingjian, um fluxo de intenção de espada conquistadora disparou e Qiu Dao berrou, enfurecido. Fluxos de Netherworld River criam uma barreira diante dele e camadas de empilhamento marcial irromperão em defesa. Havia até 3 equipamentos de restos divinos que dispararam simultaneamente, transformando-se em 3 escudos que se somaram à barreira à sua frente. No entanto, embora ele tivesse feito tudo em sua defesa, tudo não tinha sentido antes da liberação explosiva de Fan Xingjian e de sua vontade marcial de 5.200 pontos. O Netherworld River foi dividido em 2. Os 3 Divine Remains Equipment explodiram e a vontade marcial foi cortada. Qiu Dao olhou para a intenção da espada conquistadora,
que parecia ter entrado em um estado de solidão, e uma pitada de arrependimento brilhou em seus olhos. No momento seguinte, ele foi cortado em pó, então espalhado no ar. Ao mesmo tempo, Wan Tong e Ojian engasgaram, querendo escapar. Os dois desapareceram instantaneamente quase na velocidade da luz, o que lhes permitiria chegar a qualquer canto da Terra em um segundo. Se especialistas comuns desejassem lidar com eles, mesmo que fossem mais poderosos, a perseguição ainda exigiriam algum esforço. No entanto, quão poderosas eram as artes ilusórias de Fan Xingjian! Além disso, seu ato de matar Qiu Dao com um único golpe de espada tinha uma forte intenção de instilar medo e a sensação de ameaça. Isso tornava os outros incapazes de encontrar a fonte do perigo através dos sentidos de sua inspiração súbita, apenas porque o perigo estava em toda parte. Portanto, os dois tinham acabado de se mover quando duas correntes de espadas longas prateadas perfuraram seus corpos. Um deles era o Thunder Calamity, enquanto o outro era Pan Yi. Através da agitação das duas espadas, os físicos conjurados das vítimas se despedaçaram. Então, a luz da espada brilhou e toda a vontade marcial foi completamente apagada. Observando como 13 especialistas de nível divino foram instantaneamente destruídos em apenas um instante, todos os presentes ficaram totalmente silenciosos, tão quietos quanto as cigarras no inverno. Fan Xingjian olhou para o Rei Serpente e os outros especialistas de nível divino e instruiu calmamente. Desde que o Imperador Divino foi eliminado, agora precisamos salvar a humanidade, restaurar a civilização, guiar as pessoas em seu cultivo de artes marciais e em absorção de partículas de éter. Vou deixar este assunto em suas mãos. O Rei Cobra se destacou, juntou as mãos e disse respeitosamente, por favor, tenha certeza. Com nós quatro lidando com isso pessoalmente e adicionando a influência da aliança Qiu Dao, seremos capazes de realizar isso em no máximo meio mês. Tempo. Fan Xingjian assentiu. Não havia necessidade de ele se ocupar com essas coisas. Em vez disso, ele poderia usar esse tempo para cultivar e enviar seus clones para explorar este mundo. No momento seguinte, seu corpo recuou da forma final do físico da espada da extremidade superior conectada ao céu. Então, dando um passo quase na velocidade da luz, ele chegou ao local original dentro da base subterrânea. A base de alta tecnologia que costumava parecer uma colmeia havia desaparecido completamente após a luta entre Fan Xingjian e o Imperador Divino. Deixou para trás uma enorme cratera negra como breu. A razão pela qual Fan Xingjian veio a este lugar foi, naturalmente, procurar o cubo que o Imperador Divino havia deixado para trás. Originalmente, ele pensava que o Imperador Divino possuía tanta alta tecnologia e era até capaz de afastar os avanços da Aliança Qiu Dao porque possuía um sistema, algum tipo de sistema que lhe permitiria fazer trocas por alta tecnologia. Era assim que as coisas eram no mundo anterior em que a Fan Xingjian esteve. Muitos humanos foram afetados por partículas de éter e possuíam todos os tipos de outros sistemas semelhantes ao sistema CNID. No entanto, pelo que parece, o Imperador Divino realmente não possuía um sistema. Sua força física se originou de uma técnica de cultivo diferente do caminho de cultivo dos cavaleiros. Tinha que ser um método de cultivo de uma certa raça no universo multivariado. E suas tecnologias vieram do cubo que ele usou anteriormente. No curto espaço de tempo que este cubo apareceu, ele assumiu toda a rede do planeta e instantaneamente eliminou toda a consciência que o Imperador Divino havia carregado. Fan Xingjian caminhou até ele e viu o cubo de prata que era do tamanho da palma da mão de uma pessoa flutuando silenciosamente no ar. Parecia não ser afetado pela batalha entre Fan Xingjian e o Imperador Divino. O olhar de Fan Xingjian pousou na superfície do cubo e, em seguida, com um leve pensamento, sua vontade marcial sondou o cubo. Ele estava extremamente curioso sobre essa coisa que poderia conceder ao Imperador Divino tantos exércitos robóticos. No entanto, sua vontade marcial havia acabado de entrar em contato com o cubo quando ele tremeu abruptamente, tornando-se cada vez mais transparente, e então começou a desaparecer.
O olhar de Fan Xingjian se estreitou e ele estendeu a palma da mão. Era como se o poder mais aterrorizante do mundo estivesse contido nele e o espaço continuasse se distorcendo em sua palma, como se um mundo inteiro estivesse sendo nutrido dentro dele. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 897 Projeção sob o golpe de palma de Fan Xingjian. O espaço onde o cubo estava localizado começou a mudar e os sinais de seu desaparecimento gradual começaram a se inverter. Esta foi a tentativa de Fan Xingjian de interromper a transmissão espacial do cubo. Embora ele fosse incapaz de realizar a transmissão espacial, ele foi capaz de distorcer o espaço para impedir que o cubo o fizesse. Porém, no momento seguinte, o cubo tremeu levemente e conseguiu se livrar da influência das distorções espaciais. Então desapareceu instantaneamente. Fan Xingjian podia sentir claramente que a ação anterior do cubo havia entrado em contato com a profundidade do espaço-tempo e ultrapassado o reino microscópico. Foi uma vitória em termos de conhecimento e domínio, fazendo com que ele fosse incapaz de detê-la. Fan Xingjian suspirou interiormente. Parece que meu reino ainda é insuficiente no mundo multivariado. Depois de desaparecer, este cubo provavelmente está indo para a influência que pertence ao Imperador Divino. Fan Xingjian lembrou o que o Imperador Divino havia dito anteriormente. O Imperador Divino afirmou que sua mãe veio de uma raça suprema no universo multivariado. Independentemente se o que o Imperador Divino disse era verdade. Indo pela aparência do cubo, as máquinas de alta tecnologia e as habilidades que o Imperador Divino havia exibido, era provável que todos da influência que o Imperador Divino mencionou tivessem a habilidade de atravessar mundos paralelos. Com Fan Xingjian tendo matado o Imperador Divino e o cubo desaparecendo sem deixar vestígios, tudo isso representava que ele teria que lidar com a probabilidade de que a outra parte se vingasse. 5 dias depois, 99% dos poderes de Fan Xingjian foram para o sol deste mundo, continuando a moderar sua vontade marcial por meio da técnica de indução do trovão. Ele não perderia nenhum minuto ou segundo que pudesse usar para cultivar. O restante de seus poderes assumiu a forma de um clone e caminhou na superfície da Lua. No entanto, embora ele olhasse ao redor tanto no interior quanto no exterior da Lua, ele não conseguia encontrar aquilo em que estava pensando. O que ele queria encontrar eram naturalmente as relíquias da Lua que ele havia encontrado nos vários mundos em que esteve anteriormente. Pode-se dizer que toda vez que ele entrasse em contato com as relíquias da Lua, ele poderia ganhar muito com elas. Eles continham muitas informações sobre o mundo físico que poderiam ajudá-lo a aumentar seu reino e suas proezas de batalha. No entanto, Fan Xingjian não encontrou nenhum indício dos restos de relíquias na Lua deste mundo. Parece que as relíquias da Lua não existem em todos os mundos. Se for esse o caso, então a pessoa ou a influência que deixou as relíquias para trás pode não ser tão poderosa quanto eu estimei anteriormente. O clone de Fan Xingjian moveu-se ligeiramente, deixando a Lua e voltando para a Terra. Neste momento, 4 feixes de luz cortavam os céus da Terra. Eles eram os 4 especialistas de nível divino, com o Rei Serpente na liderança. Suas vontades marciais se espalharam no céu. De vez em quando, havia o que parecia ser um meteoro cortando o céu, trazendo várias centenas ou até mais de 1000 pessoas de volta aos territórios da Aliança Kyudown. Havia também alguns dos exércitos robóticos restantes que continuaram lutando contra os 4 especialistas. No entanto, sem o controle do Imperador Divino e o apoio do cubo, era apenas uma questão de tempo até que todos eles fossem eliminados. Fan Xingjian lançou um breve olhar, então ele apareceu em uma cidade com um flash. Os clones de Zixing e do Rei Serpente estavam esperando aqui por um tempo. Vendo Fan Xingjian aparecer, o Snack King deu um passo à frente e disse: o processo de migração e a criação de escolas de artes marciais já estão em andamento. Mesmo se partirmos no futuro, a história deste mundo continuará no caminho das artes marciais. Desenvolvimento. Esta manhã, eu já senti indícios de convocação do meu mundo anterior. Provavelmente não demorará muito para que possamos deixar este mundo. O Rei Serpente era a pessoa mais orgulhosa entre os 6 generais celestiais.
Mesmo quando o Qdao ainda estava por perto, o Rei Cobra não estava totalmente submisso a ele. No entanto, antes de Fan Xingjian agora, o Rei Serpente não mostrava o menor temperamento. Ele apenas tinha uma pitada de emoção enquanto falava. Afinal, a força de Fan Xingjian era algo que todos tinham visto com seus próprios olhos. Além disso, como o Rei Serpente permaneceu neste mundo por tantos anos, ele se sentiu um pouco emocionado com a ideia de finalmente retornar ao seu próprio mundo. Fan Xingjian assentiu. Hoje cedo, ele também sentiu algum tipo de convocação que ultrapassou o espaço-tempo. Ele sabia que eram os céus de 9 camadas enviando sinais para ele. Enquanto eles falavam, Zixing, que estava ao lado deles, apontou um dedo. Um feixe de luz brilhou da ponta do dedo e disparou em direção ao centro da testa de Fan Xingjian. Fan Xingjian recebeu e o escaneou com sua vontade marcial. Ele foi então capaz de sentir muitas informações contidas nele. Zixing disse: estes são os registros das tecnologias que conseguimos reunir dos sistemas que o Imperador Divino deixou para trás. Fizemos o que você instruiu, não perdendo nada. A vontade marcial de Fan Xingjian já havia afundado nessas informações. As tecnologias do Imperador Divino não eram algo que ele tivesse colocado as mãos pessoalmente. Em vez disso, eles vieram do cubo. No entanto, para produzir as várias armas e robôs de alta tecnologia, o Imperador Divino ainda precisaria dos documentos e etapas relevantes. Os alvos de Fan Xingjian eram esses documentos. Eles eram como alimentos que poderiam ajudar Fan Xingjian a avançar ainda mais no reino microscópico e suas artes marciais. Depois de examiná-lo brevemente, Fan Xingjian armazenou todas as informações em seu cérebro e as manteve de lado para serem salvas para mais tarde. Zixing e o Rei Serpente trocaram um olhar, e o Rei Serpente finalmente disse: se não fosse por sua causa, todos nós provavelmente teríamos sido vítimas do Imperador Divino, perdendo nossas vidas ou nos tornando seus escravos. Salvou nossas vidas e nos ajudou a superar o julgamento deste nível. Para agradecê-lo, queremos fornecer-lhe uma informação. Oh! Que informação é essa? O Rei Serpente sorriu. Para ser honesto, Zixing e eu viemos do mesmo mundo. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente quando ele perguntou curiosamente: vocês dois? Será que vocês dois se esforçaram para limpar os seus de 9 camadas juntos? O Rei Cobra assentiu. Isso mesmo. Em nosso mundo, existe um método para duas pessoas se esforçarem para limpar os seus de 9 camadas juntas. Isso pode aumentar muito a taxa de sucesso de limpar o julgamento. Tanto Zixing quanto eu viemos do mesmo mundo. No entanto, você também deve estar ciente de que, uma vez que outros descubram sobre esse método, eles terão ideias. Portanto, sempre colocamos uma fachada de que viemos de diferentes mundos e não estão em termos agradáveis. Ouvindo que havia um mundo em que eles criaram esse método, o interesse de Fan Xingjian foi imediatamente despertado. Era como eles haviam dito. Este método aumentaria muito a taxa de sucesso de limpar o julgamento. Além disso, Fan Xingjian não seria a única pessoa que poderia usar isso. Seus outros subordinados também poderiam usar esse método. O quarto príncipe, o príncipe Filipe e o tirano poderiam usar esse método para aumentar suas chances de limpar os seus de 9 camadas. Fan Xingjian olhou para eles seriamente. Para eles compartilharem este grande segredo com ele, isso deve significar que eles estavam sinceramente gratos a ele. Sou todo ouvidos. Portanto, a partir daí, o Rei Serpente e Zixing transmitiram a técnica conhecida como projeção de luz duplas para Fan Xingjian. Este era um método que poderia permitir que dois cavaleiros, que alcançaram o mesmo reino no cultivo de suas artes marciais, entrassem nos céus de 9 camadas juntos e então chegassem ao mesmo mundo para limpar o julgamento. Até então, Fan Xingjian já havia decidido transmitir esse método aos especialistas de nível divino sobre ele. Com as impressões místicas e a projeção de luas duplas, Tirante e os outros melhorariam rapidamente. Depois disso, se eles fossem obrigados a lutar contra os reis guardiões da Igreja da Verdade Universal,
Fan Xingjian não teria que lutar sozinho. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 898 Retorno 3 dias depois, várias centenas de milhões de pessoas se reuniram no norte da Ásia. As várias centenas de zonas de segurança foram espalhadas por esta terra, e muitas escolas de artes marciais foram abertas. Todos os tipos de métodos de cultivo de artes marciais também foram impressos em livros e tornados acessíveis a todos. Todos os tipos de formas de vida selvagens e perigosas foram limpas pelos especialistas do nível divino. Os discípulos dos especialistas de nível divino, incluindo Liu Ying e Ali, foram agraciados com o grande pagode dourado dos 7 santos para ajudá-los a suprimir o mundo inteiro. Os 4 especialistas de nível divino continuaram a estabelecer camadas de formações. Depois de deixar para trás alguns preparativos em caso de imprevistos, todos tiveram uma sensação intensa de que estavam sendo convocados. Com os 4 especialistas de nível divino configurados, toda a trajetória da sociedade provavelmente seguiria o plano do Rei Serpente e dos outros, pelo menos antes de Ali e os outros morrerem. A história havia sido mudada. Este julgamento foi considerado aprovado. O primeiro cavaleiro ainda não havia realmente nascido. Ainda assim, depois que Zixing, o Rei Serpente e os outros sentiram a convocação dos seus de 9 camadas, todos partiram em turnos. Enquanto isso, Fan Xingjian continuou neste mundo. Ele sentiu uma forte sensação de convocação de um lugar que ultrapassava o espaço-tempo. Parecia que ele pularia levemente. Ele seria capaz de deixar este mundo e retornar ao Miraculum World. Quando ele estava limpando os céus de 9 camadas no passado, ele experimentou um sentimento semelhante. No entanto, desapareceu com um flash e ele imediatamente voltou ao mundo de onde veio. No teste anterior, sua força melhorou tremendamente e ele sentiu levemente uma existência na linha do tempo do universo infinito. Desta vez, Fan Xingjian se tornou ainda mais forte do que antes. Ele não apenas foi capaz de sentir a convocação que veio de além de espaço-tempo, mas também pode rejeitar essa convocação temporariamente e permanecer neste mundo. Ele queria permanecer neste mundo porque descobriu que, à medida que os humanos deste planeta começaram a cultivar, engolfar e liberar partículas de éter, todos os tipos de sistemas gradualmente apareceram em seus corpos. Claro, nem todos eles possuíam um sistema Knit desde o início. Em vez disso, era como as coisas eram no mundo anterior em que a Fan Xingjian esteve, com as pessoas possuindo todos os tipos de sistemas com poderes extraordinários. O clone de Fan Xingjian se transformou em um fluxo de luz de espada que voou pelo céu e apareceu acima de uma zona de segurança. Com uma leve varredura de sua vontade marcial, ele já havia escaneado a pequena zona de segurança que tinha uma área de vários 10.000 metros quadrados e ficava dentro da região montanhosa. No momento seguinte, vários feixes de luz de espada, que eram difíceis de serem vistos a olho nu, vieram cortando, e indícios de gases negros surgiram. Fan Xingjian abriu a boca, inalou e engoliu. Cenas semelhantes continuaram acontecendo no céu acima da terra. E Fan Xingjian continuou cortando os sistemas das pessoas e engolfando-os. Ele então viu que o progresso em sua janela de estatísticas continuava aumentando. A cada 100 pessoas que ele cortasse, ele poderia ter um aumento de 1% na progressão. Foi muito mais eficiente do que cortar os sistemas dos Knits em Miraculum World. Uma clone que Fan Xingjian havia deixado para trás na cidade de Litian sentou-se de pernas cruzadas enquanto continuava tentando descobrir a projeção de luz duplas que Zixing e o Rei Serpente haviam compartilhado com ele. Esta técnica secreta requer que as duas pessoas sejam de um reino semelhante e elas devem confiar uma na outra. No entanto, essas condições já são consideradas simples. O foco principal é escolher a pessoa certa para lutar pelo nível 6 do nível divino junto comigo. Sem primeiro atingir o nível 6 do nível divino, entrar no reino impecável e possuir a habilidade de translocação espacial, ele não seria considerado como possuidor da capacidade decisiva para lidar com as tribulações futuras. Portanto,
Embora Fan Xingjian tivesse acabado de passar com sucesso pela barreira para alcançar o nível 5 do nível divino, ele já estava começando a refletir sobre as questões de quando tentaria lutar pelo nível 6 do nível divino. Após 5 dias, Fan Xingjian sentiu que a sucção em seu corpo estava ficando cada vez mais forte e sabia que não poderia atrasar mais seu retorno. Com um suspiro suave, ele olhou para a janela de estatísticas. Seu progresso já havia chegado a 11%. Embora a eficiência fosse muito alta para ele cortar os sistemas neste mundo, a duração que ele tinha para fazer isso era muito curta. Ainda havia muito poucas pessoas que realmente ganharam sistemas não Knid. Com um suspiro, Fan Xingjian desapareceu completamente, deixando este mundo. No momento seguinte, Fan Xingjian sentiu que todo o seu corpo havia sido distorcido em um estado indescritível. Ele sentiu que neste momento havia ultrapassado o espaço e o tempo, chegando a uma condição que não tinha noção de tempo e espaço. O passado, presente e futuro continuavam pescando diante dele. Era como se ele tivesse atravessado incontáveis universos, mas era como se ele não estivesse se movendo. O longo rio da história continuou fluindo por ele em alta velocidade. No momento em que ele pôde reagir, ele já havia aparecido nos céus de 9 camadas mais uma vez. Profundo em pensamentos, Fan Xingjian olhou para a terra sem limites sob seus pés. O brilho da sabedoria brilhou em seus olhos. No processo de retorno a este mundo anterior, os sentidos de Fan Xingjian em relação ao espaço se aprofundaram novamente e ele realmente entrou no nível 5 do nível divino. Sua vontade marcial varreu o espaço. Aos seus olhos, o espaço que havia sido empilhado em camadas agora parecia muitos fragmentos de tamanho microscópico inacreditável. Neste momento, uma pitada de compreensão brotou do coração de Fan Xingjian. Ele entendeu que esses fragmentos eram as menores unidades no espaço. Fan Xingjian mudou ligeiramente esses fragmentos com sua vontade marcial e descobriu que sua habilidade de distorcer o espaço havia se tornado 10 vezes mais forte do que antes. No nível 5 do nível divino, sua compreensão do espaço tornou-se extremamente profunda e ele alcançou um nível extremo nas áreas de distorção, compressão e expansão do espaço. Era como no passado, quando Alexander realizou essa habilidade. A espada infiltrante do vazio de Fan Xingjian ainda não havia alcançado o reino microscópico. Todos os ataques de Fan Xingjian não foram capazes de alcançar Alexander. Com essa habilidade, Fan Xingjian poderia até criar seu próprio país divino e formar um mundo próprio. Nesse nível, mesmo que ainda não tenha alcançado o reino microscópico, seu controle sobre as distorções espaciais seria capaz de atingir o reino microscópico. Enquanto isso, se alguém já estivesse no reino microscópico para começar, seu controle seria ainda mais magistral. No momento, Fan Xingjian havia realmente atingido o nível 5 do nível divino e imediatamente sentiu os benefícios disso. Era como se ele tivesse imediatamente colocado em suas mãos muito conhecimento sobre estruturas espaciais no nível microscópico. Isso era algo que ele não tinha em mãos tanto das relíquias da lua quanto do conhecimento do Imperador Divino. Ele usou sua vontade marcial para escanear seu próprio físico conjurado e imediatamente sentiu muitas falhas nele. Eram falhas no nível espacial. Muitos fragmentos espaciais existiam em seu corpo, e esses fragmentos espaciais formavam as unidades básicas do espaço. Eles eram como as menores unidades de espaço e podiam permitir que seu corpo físico tivesse pequenas falhas. Seu domínio sobre o espaço e sua compreensão sobre a existência da menor unidade de espaço estavam no limite máximo do reino microscópico. O espaço não era uma entidade completa. Em vez disso, era composto de inúmeros fragmentos. Isso era algo que Fan Xingjian já sabia quando usou sua espada infiltrante do vazio para disparar através de lacunas espaciais. No entanto, esta foi a primeira vez que Fan Xingjian realmente viu as menores unidades de espaço que formavam o próprio espaço. Essa habilidade forneceu aos especialistas de nível divino nível 5 uma vantagem incomparável em termos de controle espacial. Se Fan Xingjian não tivesse atingido o nível 5 do nível divino e, assim, obtido uma compreensão mais profunda do espaço,
Ainda seria difícil para ele descobrir essas existências com o nível que alcançou no reino microscópico. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 899 eliminando uma facção Fan Xingjian já havia atingido o nível microscópico em suas artes de espada. Portanto, com suas conquistas atuais em sua vontade marcial e artes de espada, apenas seus meios em distorções espaciais ainda não eram suficientes para serem comparáveis às suas proezas de batalha originais. No entanto, se ele usasse distorções espaciais para apoiar suas artes de espada, ele seria capaz de aumentar sua proeza de batalha. Apesar disso, ele ainda precisaria de algum tempo para integrá-los em suas artes de espada. Agora, depois de ver as áreas das menores unidades de espaço, Fan Xingjian sentiu como se seu corpo estivesse em uma condição quebrada. Cada parte de seu corpo existia em incontáveis espaços microscópicos como se estivessem sendo quebrados pelo espaço. Esta foi uma distorção que apenas um especialista que atingiu o nível 5 do nível divino foi capaz de sentir. No entanto, estava tudo bem agora que ele sabia sobre isso. Fan Xingjian inalou levemente. Então, em um instante, todos os raios de luz, ondas eletromagnéticas, forças magnéticas e incontáveis raios astrais dentro de um alcance de 1000 lis começaram a fervilhar violentamente. Poderes infinitos estavam sendo engolfados no corpo de Fan Xingjian, e seu físico conjurado parecia estar sendo preenchido. Então seu corpo se contraiu abruptamente como se estivesse se transformando em uma mancha preta difícil de ser vista a olho nu. Ele encolheu dentro de um pedaço da menor unidade de espaço. Depois disso, o caminho do espaço se expandiu e se estendeu, e Fan Xingjian mais uma vez voltou ao seu tamanho original. Agora, seu físico conjurado existia em um espaço completo. Estava dentro de um fragmento espacial que era a menor unidade de espaço. Então o fragmento espacial foi esticado e ampliado. Agora, ele não sentia mais nenhuma existência de lacunas espaciais dentro ou fora de seu corpo. Fan Xingjian de repente sentiu como se tudo estivesse completo. Ele então entendeu, esta é provavelmente a primeira vez que meu corpo inteiro existe em um pedaço de espaço completo desde que nasci. Eu realmente me tornei um com o espaço. Agora, enquanto Fan Xingjian estivesse disposto, ele seria capaz de permitir que seu físico conjurado estivesse em uma condição completa. Independentemente de ser uma explosão de seus poderes, a defesa de seu físico conjurado ou a circulação suave de sua vontade marcial, todos eles eram mais fortes do que antes. Ele abaixou a cabeça e olhou para a janela de estatísticas. Ficou, nome, Fan Xingjian idade, 20 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível, 34 força, 826 agilidade, 824 reação, 729 resistência, 710 flexibilidade, 709 vontade marcial, 5502 habilidades/técnicas, proeza de espada, força de espada, nível 50 formação de espada de erradicação celestial, nível 50 de erradicação celestial 4 espadas. Depois de atingir o nível 5 do nível divino no nível 34, ele ficou mais forte novamente. Não apenas sua vontade marcial melhorou tremendamente, como também ultrapassou 5.500 pontos sem precedentes. A força, a agilidade e outros atributos de seu físico conjurado também aumentaram em 100 pontos devido ao seu trabalho como o Senhor da Espada Eterna. Uma vez que ele usasse sua vontade marcial para alimentar o físico conjurado, seus atributos e vontade marcial seriam liberados explosivamente ao mesmo tempo, provocando um efeito ainda mais aterrorizante. Depois de verificar brevemente as mudanças que ocorreram ao atingir o nível 5 do nível divino, uma pitada de contemplação brilhou no rosto de Fan Xingjian. Sem dúvida, depois de atingir o nível 5 do nível divino, sua compreensão do espaço tornou-se extremamente profunda. O aumento de sua proeza de batalha não foi particularmente grande, mas o ponto crucial era que deveria haver muitas novas mudanças em seu cultivo. Por exemplo, ele agora pode criar um país divino. Ele também foi capaz de completar seu físico conjurado.
Essas mudanças na área de seu cultivo permitiram que sua proeza de batalha aumentasse. Depois de retornar, estudaria os métodos de cultivo do caminho antigo do inferno e da associação dos magos ao atingir o nível 5 do nível divino. Ao pensar nisso, o corpo de Fang Xingjian se moveu ligeiramente. 90% de seus poderes dispararam e se dirigiram para o sol da terra, continuando seu cultivo. Os 10% restantes retornaram ao céu acima da capital imperial, planejando estudar os métodos de cultivo no nível 5 do nível divino. Ele também planejou transmitir a projeção de luas duplas aos outros, aumentando as habilidades de tirante dos outros. Simultaneamente, na região da areia oriental do Império, em um oásis, uma mansão originalmente chamada de Four Villa agora estava cheia de sons de matança e faíscas voando ao redor. Partículas de éter ferviam por toda parte. Mais de 10 cavaleiros outorgados vestidos com capas escarlates dispararam, massacrando de forma imprudente as pessoas da vila que estavam resistindo. Havia um homem coberto de sangue, meio ajoelhado no chão. Seus olhos estavam vermelhos como se estivessem sangrando lágrimas de sangue. Seu povo traiçoeiro. Você não terá uma morte fácil por destruir o legado de 100 anos do nosso Four Villa. Os cantos dos lábios de Tirante se curvaram em uma sugestão de um sorriso brutal enquanto ele permanecia no ar, pisando no espaço vazio e olhando para a cena diante dele. Ele sorriu maldosamente e disse: o Four Villa não aceitou ordens reais. Em vez disso, você invadiu territórios, abrigou criminosos e agrediu os oficiais do Império. Se não matarmos todos vocês, outras pessoas podem pensar que eu sou feito de barro. No momento, Tirante estava no controle de mais de 1000 cavaleiros conferidos no Império. Ele criou a Ordem de Execução Militar do Império que gerenciava especialmente as várias facções de artes marciais do mundo. Como seu quartel-general estava situado a leste do Império, eles também eram conhecidos como Ordem de Execução Militar do Leste. Embora a autoridade da Ordem de Execução Militar do Leste se sobrepusesse à da Knight Association, sua proeza ultrapassou em muito a da Knight Association original devido à existência de Tirante. Nos últimos tempos, eles restringiram e absorveram as várias facções, estabelecendo uma reputação feroz para si mesmos. Ouvindo as palavras de Tirante, o homem gritou alto: nossa vila Four não tem conflito com o resto do mundo, e já se passaram mais de 100 anos desde a última vez que participamos dos conflitos mundiais. Essas pessoas que vieram se juntar à vila são todas gente lamentável que é sincera em virar a página e não quer mais continuar envolvida com as matanças do mundo. Quanto à nossa terra, foi toda doada pelos sócios. O que isso tem a ver com o Império? Vocês, demônios, mataram várias centenas de pessoas em nossa vila. Vocês sofreram retribuição. Tirante riu alto quando ouviu essas palavras, e uma pitada de vermelhidão brilhou em seu rosto pálido. Realmente não há muito o que dizer um idiota como você. Você realmente gastou todo o seu tempo cultivando que se tornou um idiota. Tirante abriu a boca e engoliu a parte superior do corpo do homem de uma só vez, deixando a metade inferior de seu corpo caindo no chão e formando uma poça de sangue. Depois de limpar o sangue dos cantos dos lábios, a boca de Tirante se contorceu. Ele realmente tem um gosto nojento. Não se sentia mais chocado com cenas como essa. Desde que ingressou na Ordem de Execução Militar do Leste devido ao seu excelente desempenho, ele esteve com Tirante. Eles estavam envolvidos em batalhas e aniquilando várias facções, que não queriam ser dissolvidas, ou influências de artes marciais, que estavam engajadas em comportamento ilegal. Senhor, por que você só come metade de seus corpos de cada vez? Tirante lançou um olhar para Out como se estivesse olhando para um tolo, soltou um bufo frio e disse: a metade inferior de seus corpos são todas fezes. Quem iria querer comer isso? Simultaneamente, o massacre na vila estava chegando ao fim, e todos os jovens e fortes que resistiram foram todos massacrados. Tirante instruiu calmamente: separe todos os manuais de artes marciais em livros e envie-os de volta para a capital imperial. Eles serão oferecidos ao preceptor imperial.
Quanto aos tesouros celestiais e terrestres restantes, deixe metade das armas divinas e armaduras divinas para trás. Registre a outra metade e entregue ao Tesouro Nacional. Os mais de 10 cavaleiros otorgados saquearam a Vila Force Azons com entusiasmo. Eles desejavam que houvesse mais facções que não estavam dispostas a se desfazer e se submeter ao Império, quebrando assim seus legados. A mais de 10 lis de distância da mansão, um jovem arregalou os olhos, encarando o fogo e a fumaça ao longe. Lágrimas encheram seus olhos de tigre, e ele cerrou os dentes, deixando vestígios de sangue. O legado de 100 anos acabou assim. Os punhos do jovem estavam cerrados com tanta força que empalideceram. Seus olhos pareciam estar lançando chamas quando ele caiu de joelhos fortemente, dizendo dolorosamente: "Eu sou um pecador. Eu sou o pecador de toda a vila. Isso não é sua culpa." Uma jovem tentou falar com ele em uma voz gentil ao lado dele. "Irmão mais velho, agora, aquele demônio Fan Xingjian coagiu o príncipe a assumir o comando do império e ele também tem 6 especialistas de nível divino sob seu comando. Seu cultivo também é profundo e insondável. Ele foi capaz de derrotar mais de 10 especialistas de nível divino em sucessão, derrotar o Rei Leão Celestial das planícies e escravizar todas as planícies e desertos sozinho. Sua destreza feroz é esmagadora, e provavelmente a ninguém no mundo inteiro pode detê-lo com exceção da Igreja da Verdade Universal." Mesmo o Palácio das 10 Estrelas e o Santuário da Lua Cheia se desfizeram sucessivamente. Também não temos como ir contra ele. Ela olhou preocupada para o irmão, aparentemente preocupada que ele procurasse Fan Xingjian para se vingar. "Esta não é a única terra neste mundo", disse o jovem com uma expressão odiosa enquanto levantava a cabeça abruptamente. "Tirante, Fan Xingjian. Você destruiu nosso Force Azons Villa. Se eu não conseguir minha vingança por isso, como eu, Duan Tianyang, poderei enfrentar nossos ancestrais no futuro." As imagens de um vale na montanha, um velho e um segredo surgiram em sua mente. Ao pensar nisso, uma pitada de determinação brilhou em seus olhos. Ele trouxe a jovem e deixou Force Azons Villa sem nem mesmo voltar atrás. No caminho, ele passou por desertos, cruzou montanhas e se escondeu das buscas do Império, antes de finalmente chegar a um vale montanhoso. Ele tinha acabado de chegar à entrada do vale quando sentiu uma aura fria e misteriosa jorrar. Ao mesmo tempo, uma voz envelhecida entrou em sua mente. "Oh! Você está cheio de uma aura feroz e é difícil para você acalmar seus sentimentos de vingança. Parece que você tem uma grande vingança para cuidar. Isso significa que você pensou sobre isso." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 900. Pris ao ouvir essa voz envelhecida, Duan Tianyang relaxou as sobrancelhas e uma pitada de hesitação brilhou em seus olhos. No entanto, pensando nas cenas da destruição do Force Azons Villa, de seus numerosos amigos próximos e familiares deitados em sangue e no rosto de Tirante, uma intensa expressão de ódio cobriu os olhos de Duan Tianyang. Então ele entrou sem pensar 2 vezes. A irmã mais nova de Duan Tianyang, Duan Ziyan, perguntou preocupada: "Irmão, onde é este lugar? Quem foi a pessoa que falou antes?" Duan Tianyang respondeu friamente: "É alguém que pode nos ajudar a matar Tirante e Fan Xingjian, bem como nos ajudar a buscar vingança por nossa Vila Force Azons." "Irmão, você não pode ser assim!" Duan Ziyan gritou. Então ela disse: "Aquele Fan Xingjian está agora no auge de seus poderes e dominou todo o sul. Ele é imparável. Se você morrer, nosso clã Duan ficará sem descendência. Como seremos capazes de enfrentar nossos pais depois que morrermos? Ninguém é invencível. O Papa e os Reis Magos têm casos em que falham, muito menos o mero Fan Xingjian." Depois de dizer isso, Duan Tianyang entrou no vale sem se virar. Ao ver isso, Duan Ziyan soltou um suspiro triste e seguiu seu irmão. No momento em que os dois entraram no vale, eles viram uma cena idílica com pássaros cantando e flores perfumadas preenchendo o lugar. Córregos corriam, o céu era azul e as nuvens eram brancas. Havia até vacas e ovelhas correndo. Era como um paraíso no mundo humano. Os dois passearam por este vale,
e uma fragrância agradável chegou aos seus narizes. Suas emoções inicialmente nervosas e enfurecidas tornaram-se muito mais relaxadas. Quando Duan Tianhao alcançou o fundo do vale, ele viu que uma cabana de palha havia sido construída ali com alguns campos ao redor. Havia algumas galinhas sendo criadas e o lugar apresentava uma cena de estilo de vida rural. Simultaneamente, um velho padre sentou-se a uma mesa de pedra no pequeno pátio. Ele estava olhando sem palavras para o tabuleiro de xadrez na mesa. Este era um homem idoso com uma cabeça gorda e muitos anos. Seu corpo inteiro estava cheio de gordura, e sua carne gordurosa pálida e tenra ocasionalmente tremia com seus momentos. Parecia que o óleo iria escorrer com apenas uma cutucada casual. O ancião usava vestes sacerdotais brancas e tinha um cabelo preso em um coque. Ele deu uma sensação estranha. Ao ver a aparência da dupla, o velho gordo sorriu e a carne gordurosa em seu rosto começou a tremer. Ele olhou para Duan Tianhao e disse: "Ei, você está certo. Não há ninguém neste mundo que seja invencível." Ao dizer isso, ele se levantou e olhou para Duan Tianhao e Duan Ziyan. Sugestões de brilhos estranhos continuaram fluindo dos olhos do velho gordo, fazendo com que Duan Ziyan se sentisse muito desconfortável. O padre gordo sorriu, parou de fazer observações e perguntou: "O tirano e Fan Xingjian que vocês dois mencionaram anteriormente são seus inimigos?" "Isso mesmo. Eu quero me vingar", disse Duan Tianhao enquanto olhava diretamente para o padre gordo. "Você disse isso antes. Contanto que eu esteja disposto, você me dará o poder mais forte do mundo que me permitirá matar qualquer um que eu desejar." O padre gordo abriu um sorriso estranho e disse baixinho: "Claro." No entanto, Duan Ziyan, que estava ao lado, sentiu cada vez mais que algo não estava certo. Era como se um leve fedor chegasse a seu nariz. Ela gritou bem alto: "Irmão, não dê ouvidos às mentiras dele. Fan Xingjian é capaz de derrotar especialistas que estão no nível 5 do nível divino. Ele matou mais de 10 especialistas do nível divino sozinho, e até mesmo o nível 6 do nível divino cadáver que o Rei Leão Celestial controlava foi derrotado por ele. Os reis e santos guardiões da Igreja da Verdade Universal, bem como alguns dos reis magos da Associação dos Magos, são provavelmente os únicos neste mundo capazes de derrotar Fan Xingjian. Este gordo não é uma figura muito conhecida, então como ele pode ajudá-lo a se vingar? Irmão, não caia nas mentiras dele." Duan Tianhao não disse nada. Ele apenas continuou olhando para o padre gordo. O padre gordo riu e disse: "É apenas um especialista nível 5 nível divino. Embora ele seja uma existência imponente em seu mundo, ele não seria nada em outros lugares. As pessoas abaixo do nível 6 do nível divino são apenas formigas insignificantes. Se eu recuperasse todo o meu cultivo, seria uma tarefa fácil para mim matar aquele Fan Xingjian." Duan Ziyan riu: "Então posso perguntar em que reino o senhor está?" O padre gordo soltou um suspiro suave e disse: "Eu era originalmente um padre que morava no deserto das montanhas na Terra Ocidental. 1000 anos atrás, fui selado aqui. Antes de ser selado, meu cultivo estava no nível 6 do nível divino." Ao ouvir as palavras Terra Ocidental, Duan Ziyan franziu a testa. Esta terra misteriosa sempre esteve nos registros do Império, e foi dito que muitas pessoas e clãs no atual Império, como seu clã Duan, haviam migrado anteriormente da Terra Ocidental. No entanto, sua geração atual quase não tinha compreensão da Terra Ocidental. A maioria dos imigrantes da Terra Ocidental nem sabia muito sobre seus ancestrais e sua terra natal. Eles eram como o clã Wang da região da Areia Oriental. Embora soubessem que tinham vindo da dinastia do Mar Montanhoso e conhecessem alguns dos métodos de cultivo da família real, sabiam muito pouco sobre a história da imigração. Na verdade, a Terra Ocidental era muito mais misteriosa do que todos imaginavam. No passado, havia especialistas de nível divino que cruzaram o trecho infinito do oceano na tentativa de procurar por esta terra misteriosa. No entanto, eles não tiveram sucesso no final. Era como se esta terra não existisse neste mundo. No entanto, Duan Ziyan respondeu logo depois, ridicularizando o padre:
Só é possível para uma pessoa alcançar além do nível 1 do nível divino depois que a metamorfose do mundo ocorreu e os seus de 9 camadas se formaram. Você era um especialista nível 6 divino anteriormente. Isso significa que você está vivo desde o ataque anterior. Com base no que eu sei, o sexto ataque foi há 1000 anos, não foi? Você viveu tanto tempo. Vendo que Duan Tianhao também tinha um olhar perplexo, o padre Gordo riu enquanto dizia: que dificuldade existe em prolongar a vida de alguém? Em sua terra, é possível que especialistas de nível divino morram dentro de 200 a 300 anos, não importa o quão fortes eles sejam. Mesmo os especialistas de nível divino de nível 9 podem ter apenas uma vida útil de 300 anos. No entanto, na Terra Ocidental, a técnica para converter força em tempo de vida foi criada há muito tempo. Uma pessoa pode continuar esgotando sua força para sustentar sua expectativa de vida. Se sua força ainda não foi usada, sua expectativa de vida não chegará ao fim. Na Terra Ocidental, as pessoas comuns ainda seriam pessoas comuns, não importando como se cultivassem. Não importa o quão forte fosse sua força, sua expectativa de vida ainda seria limitada. Eles se movem para lá e para cá entre as dinastias, mas ainda seriam incapazes de alcançar o limiar de nós, imortais. Dizendo isso, o padre Gordo sorriu. Ouvindo a resposta do padre Gordo, era como se fosse uma história em que imortais e humanos estivessem em lados opostos, onde um grupo de especialistas de nível divino estivesse constantemente acima dos outros, olhando para o mundo mortal. Uma pitada de ansiedade e dúvida brilhou em seu rosto. Ficou claro que ela realmente não acreditou na resposta da outra parte. Duazian disse: como pode haver tal coisa? Se realmente existe uma maneira de permitir conversões entre tempo de vida e força. Com os legados de artes marciais nesta terra abrangendo mais de 10.000 anos e existindo grandes talentos como o Divino Imperador do Sol, o Imperador Celestial do Abismo Místico e São Adão. Como essas pessoas não descobriram esse método? Quando o padre Gordo ouviu isso, ele sorriu. Isso fez com que Duazian se sentisse desconfortável e até mesmo seu corpo começou a ficar tenso. Como você sabe que eles não descobriram isso? O padre Gordo soltou um bufo frio e disse: também achei estranho no começo, mas com o passar do tempo entendi. A Terra Ocidental começou quando um grupo de pessoas descobriu essa técnica de longevidade. Essas pessoas se autodenominavam imortais e fundaram uma seita imortal, proibindo imortais e humanos de se conhecerem, além de controlar estritamente o número de mortais. Havia alguns antigos soberanos com o poder de trazer grande prosperidade para seus países. Querendo cultivar esse caminho para prolongar sua expectativa de vida, eles queriam colocar as mãos nesse método que permitisse conversões entre sua força e expectativa de vida. No entanto, no final, seus países pereceram. Pode ter havido alguém nesta terra que conseguiu isso. Essa pessoa pode estar se escondendo em segredo enquanto usa a história como disfarce e então mata todos que cobiçam a longevidade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.